Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia. Eu desejo que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você e toda a sua casa. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Nós vamos falar sobre a parábola que Jesus ensinou sobre o publicano e sobre o fariseu. E que Deus nos abençoe, que possamos tirar muitas lições desta pequena palavra. Por isso, eu te convido, vem comigo já para a Bíblia. Vamos ler então? Vem comigo. Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Percebam que esses são os destinatários dessa palavra, dessa parábola. Parábola é uma narrativa na forma de uma figura de linguagem para trazer uma lição espiritual, moral, né? E principalmente aqui nesse caso espiritual. Então, os destinatários desta parábola são aqueles caras, aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus disse o seguinte, versículo 10: 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, corruptos, adúlteros, imorais, desonestos. Eu estou lendo aqui até além do que está escrito porque eu conheço algumas outras versões, mas esta NVI, ela fala apenas ladrões, corruptos e adúlteros. Muito bem. Nem mesmo como este publicano. Eu não sou nem igual esse cara que está aqui, esse publicano. Pensem a parábola. Pensa comigo. Versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou dízimo. Sou dizimista de tudo quanto eu ganho. Já mostrou logo as credenciais dele, né? Versículo 13. Mas o publicano ficou à distância. Ficou ali quietinho, na dele, dentro do templo, e estava lá, orando. Só que ele, conforme o versículo 13, nem olhava para o céu, mas ele batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus termina dizendo: eu lhe digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Veja, essa palavra, ela foi dita por Jesus aproximadamente 2000 anos atrás. E ela tem tanta influência, tanto poder, ela é tão atual, que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa frase já foi dita na história, né? E é verdade. E ela traz essa verdade poderosa para nós cristãos, para nos aconselhar a não cairmos numa linha de pensamento, uma forma de viver, como este homem que Jesus está denunciando aqui na parábola, que é o fariseu. Ao passo que ele está honrando também esse outro homem, o publicano, e dizendo o que aconteceu depois da postura, da conduta de cada um deles. Conforme eu já falei, qual é o contexto desta parábola? Jesus pregou essa parábola porque tinha pessoas que desprezavam as outras pessoas, se achavam melhores do que as outras pessoas e confiavam na sua própria justiça. Ao passo também que tinham pessoas que se exaltavam, gostavam de se exaltar, né? E ele, como uma vacina, como uma palavra de salvação, de libertação, de cura, de aconselhamento para todos, ele ensina essa parábola. Veja, o propósito da parábola é nos conduzir ao certo, é nos conduzir à verdade, é nos libertar, muitas vezes, de coisas que nos transformam não a imagem e semelhança de Deus,
não renovam a nossa mente, mas nos transformam num, sei lá, num arquétipo, num estereótipo, numa aparência, enfim, em qualquer coisa, menos alguém que é um discípulo de Jesus Cristo. E até hoje nós corremos esse sério risco de irmos para o templo aqui é a presença de Deus, de irmos até a presença de Deus, buscarmos a presença de Deus, porém com o coração assim, que despreza as pessoas, que se acha melhor que as pessoas. E Jesus quer levar todos eles a estarem alinhados a esse entendimento. Vocês não são melhores do que os outros. Não pensem assim, não sejam soberbos, não sejam arrogantes. Amem o próximo, não despreze o próximo. Eu estou ensinando a vocês a orar. Se vocês lerem do versículo 1 do capítulo 18 até aqui, onde eu parei no versículo 19, Jesus está falando de oração. Jesus, ele inclusive no versículo 1, ele vai dizer assim: vocês devem orar sempre e nunca desanimar. E aí ele detectou, ele olhou, ele percebeu, ele leu os corações, ele sabe as intenções das pessoas, ele sabe quem está ali performando e quem está ali realmente vivendo o que ele, Deus, quer que nós vivamos. Ele sabe quem é o falso, quem é o verdadeiro, ele sabe quem lhe pertence e quem não lhe pertence. Ele sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ele sabe, porque ele é o alfa e o ômega, ele já viu a história toda, ele já sabe o fim de tudo, né? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim: Deus sabe quem lhe pertence. Então ele sabe tudo e por isso ele sondou os corações e ele trouxe essa mensagem, essa parábola, essa narrativa, essa figura de linguagem para ilustrar uma lição poderosa, para que a gente não caia no engano da falácia, da máscara, da mentira, pela falta do amor, que acaba nos levando a tudo isso. Quando você acha que você é melhor do que o próximo, presta atenção, existem pessoas que estudam, se capacitam, são graduadas, pós-graduadas, doutorado, PhD, não estou falando disso. Eu tenho minhas especializações também, todo mundo tem que estudar, tem que crescer, não é sobre isso. Eu estou falando no aspecto da falta do amor, da falta do vínculo com Deus, que acaba transformando uma pessoa que um dia foi espiritual em uma pessoa extremamente insensível, soberba e arrogante, e que às vezes está envolvida até mesmo dentro do templo. Eles estavam no templo, mas ela está distante de Deus, porque Deus é amor. Deus não é soberba, não é arrogância, não é prepotência, isso é coisas do diabo. O diabo é prepotente, é arrogante, é soberbo, orgulhoso. Então, veja, Jesus ele quer nos salvar, nos preservar, para que nós não sejamos como esse fariseu. Por que Jesus usa a figura do fariseu? Porque se nós estudarmos a fundo, não dá para falar aqui agora, porque é um vídeo curto, mas se nós estudarmos a fundo, o que mais top dos tops do que a religião já pôde produzir se chama fariseu. E esse cara que um dia foi zeloso, não pense que fariseu hoje é usado de forma pejorativa. Fariseu, você é fariseu, aquele é fariseu. O fariseu já foi uma bênção. Esse cara, ele, quando surgiu o fariseu lá em Israel, ele era um zeloso, defensor das doutrinas, defensor da lei, dos mandamentos, não queria aceitar a influência da cultura helênica, queria manter os costumes do povo de Deus baseado em sua palavra e seus mandamentos, mas ele se perdeu. Num dado momento ele se perdeu. Coloca duas linhas, uma do lado da outra, faz um desviozinho de 1/10 de milímetro aqui. Elas parecem que estão retinhas. Bota 1 quilômetro. Uma vai estar para um lado, outra vai estar para o outro. Talvez aí, me desculpem os matemáticos, eu posso ter errado alguma distância aí, mas a ideia vocês entenderam. Então, os pequenos desvios, quando eles não são notados hoje, amanhã serão grandes derrotas. Amanhã serão grandes derrocadas. Amanhã serão grandes vergonhas. Serão grandes fracassos. E Jesus, ele pega
está pregando sobre oração, está ensinando o povo a orar, está pregando o evangelho do reino de Deus para salvar as pessoas, e ele percebe pessoas no meio do povo ali, com o coração assim, soberbos, arrogantes, prepotentes, se achando melhor e apresentando credenciais. Aí ele pega um cara, que é o top da religião, que é o fariseu, né, para desmascarar, e ele fala assim: o fariseu, ele já chegou dando graças a ele próprio, porque ele ora a si. O versículo aqui na NVI diz que quando ele foi orar, orava no íntimo. Só que em muitas versões você vai ver assim: orava de si para si, orava consigo, orava sozinho. Na verdade, ele não estava falando com Deus, ele estava falando com si próprio. Ele estava, sabe aquela coisa de falar com a própria consciência para se sentir bem, para se sentir legalzinho, para se sentir aliviado? Aliviar a consciência, não tem aquela coisa? Então, ele estava falando com a sua própria consciência. E é assim que Jesus vê muita gente que pressupõe que está buscando a Deus, mas está com o coração cheio de soberba, de arrogância, desprezando o seu irmão, desprezando o próximo. Eles estavam dentro desse contexto. Foi por isso que Jesus ensinou essa parábola. Entendeu? Eu estou pregando exatamente, expondo exatamente o que o texto está querendo dizer. Essa parábola é para retratar pessoas assim, que se colocam como espirituais, acima de qualquer suspeita, pula, pula, grita, grita, glória, glória, aleluia. Mas o coração está podre. O coração despreza o próximo. Falta o amor de Deus, falta a misericórdia, falta a compaixão. Não é? É frio, é insensível, mas quer mostrar para todo mundo que ele tem credenciais. E quer enganar Deus. Vai enganar Deus como? Ninguém engana Deus. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como as outras pessoas. Eu sou diferente, eu sou uma referência, eu sou um destaque, eu sou top. Louvado seja o meu nome. Esse era o pensamento daquele cara, falando consigo próprio. E começou a lembrar, né? Eu não sou desonesto, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão, eu não sou prostituto, idólatra, eu não sou imoral. Será que ele não era? Não sei. Jesus diz que ele foi rejeitado por Deus. Mas os desprezados também estão representados aqui nessa parábola. Pelo publicano, que era tido como um traidor, um judeu, precisava de emprego, foi lá, arrumou emprego com os romanos para cobrar imposto do povo, dos patrícios, amigos deles. E era tido como um traidor. Então, Jesus ele diz o seguinte: esse orou diferente. Esse orou diferente. Esse procurou se relacionar com Deus com sinceridade, com verdade, com transparência, sem máscaras e sem filtros. Deus, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Se distanciou, ficou um pouquinho, sabe? Eu vou ficar longe, quietinho aqui, não quero chamar a atenção de ninguém. Humildade. Sabe da sua real necessidade, o estado pecaminoso que vive. O Espírito Santo começa a agir no coração da pessoa, a pessoa começa a ser sensível e vai sentindo, porque Deus vai transformando e a pessoa vai confessando: Deus, a oração dele é essa, só uma: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou pecador, Senhor. Eu sou pecador. A minha credencial é essa, meu crachá é esse, pecador. Tem misericórdia de mim. E o que Jesus disse que é o desfecho dessa parábola? Quem voltou em paz para casa, justificado, foi o que confessou que era pecador, e não o arrogante religioso. Então, eu peço a Deus que Ele nos ajude para que nós, nessa caminhada de fé, nessa vida, que nós temos que viver o verdadeiro Evangelho, nós terminemos bem a nossa caminhada. Porque a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Isso está escrito em Eclesiastes. Vou colocar o texto aqui na tela para você ver. E que Deus nos leve a vivermos a sinceridade daquele publicano da parábola. Senhor, eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu sou pecador, me aceita. Tem misericórdia de mim. Misericórdia vem do grego. Córdia vem de coração e miseris vem de miséria. Deus, Ele conhece a miséria do nosso coração. Entrega agora a Deus a miséria do seu coração, que Ele vai ter misericórdia de nós. Ele vai ter compaixão
de nós. Que Deus nos sustente para que sejamos assim. Vivamos da misericórdia de Deus. Sejamos humildes, não arrogantes, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A soberba, ela precede a queda, mas a humildade precede a honra, diz a palavra de Deus. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: quer caminhar comigo? Mas vamos caminhar com um coração sincero. Vamos caminhar com um coração verdadeiro, amando ao próximo, sendo humilde e entendendo que a única coisa que pode te trazer paz para o seu coração não é o que você fez, não é o que você faz, nem o que você vai fazer, em nome de Deus. Reflita nisso, pense nisso, como você tem levado sua vida, como um fariseu ou como um publicano. Que Deus te abençoe. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, manda para todo mundo. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, pessoal!